Mais de 120 mil eleitores de Palhoça estão aptos a votar no próximo domingo, dia 15, nas eleições municipais de 2020. Você sabia que Palhoça possui a segunda maior zona eleitoral de Santa Catarina? E que neste ano de 2020 nós temos um número inédito de candidatos, tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura Municipal? Sobre esse e outros assuntos, nós conversamos com o juiz da 24ª Zona Eleitoral de Palhoça, Luiz Felipe Canevero. Ele falou sobre a segurança que a Justiça está montando para garantir o processo eleitoral no próximo domingo e também sobre a segurança sanitária contra a Covid-19 para mesários e eleitores. Hoje a principal preocupação é por conta dessa situação excepcional de saúde pública que a gente vive aí durante esse ano. E isso o TSE já tomou medidas que são para todo o país. Então a gente não tem preocupações assim maiores com o processo de votação, porque o processo de segurança tanto do eleitor quanto do mesário que vai trabalhar já está bem definido. Então a gente tem material de proteção para os mesários, distribuído pelo TSE. A gente terá dentro das sessões o distanciamento necessário para os eleitores. A gente tem alguns procedimentos diferentes, não será tomada biometria, por exemplo, nessas eleições. A Justiça Eleitoral está recomendando que os eleitores levem a sua própria caneta para evitar manipular a caneta da sessão. A gente tem horários especiais para atendimento preferencial para os eleitores que têm mais risco, principalmente os idosos. E todas as normas de saúde pública que estão vigentes no Estado para as atividades normais também estarão sendo aplicadas no dia da eleição. Então, a principal delas e a recomendação que a gente dá é que o eleitor sem máscara não entrará na sessão para votar. Então, os eleitores se conscientizem de que eles precisam ir de máscara. Hoje, para entrar em qualquer lugar fechado, ele precisa de máscara. Então, também no dia da eleição, a gente recomenda que os eleitores compareçam sem máscara. A gente tem a cooperação também da Polícia Militar, que vai estar com efetivo especial, circulando nos locais de votação para ajudar que essas regras sejam observadas todas, não só a fiscalização do dia da eleição, boca de urna eventualmente, alguma situação eleitoral mesmo, mas também para essas regras de segurança. 14 partidos políticos estão envolvidos nesta eleição municipal de 2020 em Palhoça. 7 candidatos concorrem à Prefeitura Municipal e 248 pessoas concorrem às 17 vagas disponíveis aqui na Câmara Municipal de Palhoça. Aqui para o Legislativo, são 14,6 candidatos por vaga. É um número recorde de candidatos neste ano. Na verdade, ele é maior do que o das outras eleições, ele é um número recorde de candidaturas. A gente trabalhou bastante, arduamente aí para conseguir julgar todos tempestivamente, a gente conseguiu. Já estão todos os registros de candidatura, todos já estão julgados, alguns muito poucos com pendência de recurso, mas mesmo assim os nomes dos candidatos todos vão estar na urna. A gente não vai ter problema desses. Efetivamente é um número recorde, é uma certa surpresa, mas já se esperava pelo fim das coligações para a Câmara de Vereadores que os partidos fossem apresentar maior número de candidatos mesmo. O juiz eleitoral, Luiz Felipe Canevero, também falou para a TV Câmara como a Justiça está se preparando para receber os eleitores com deficiência no pleito do próximo domingo. Aqui em Palhoça, são 608 eleitores com algum tipo de deficiência que precisam de acessibilidade para votar. Os eleitores que são já cadastrados com a deficiência, de regra eles são colocados nas seções que são mais acessíveis. A gente sabe que eventualmente uma escola ou outra possa ter
possa não estar perfeita no sentido da acessibilidade, mas a Justiça Eleitoral tem trabalhado e sempre tem batido nessa tecla de tratar com total prioridade o eleitor que tenha algum tipo de necessidade especial para tornar o processo o mais acessível possível. E mesmo hoje, na questão da pandemia e tal, as sessões estão preparadas para receber os eleitores com deficiência. O Tribunal Superior Eleitoral reservou o horário das 7 às 10 da manhã de domingo para que as pessoas com 60 anos ou mais possam ter mais facilidade para votar. Mas o juiz eleitoral de Palhoça explica que esse horário não é exclusivo para os idosos. Não tem proibição para ninguém ir à sessão das 7 às 10. O que se recomenda é que se dê preferência para os eleitores com necessidades especiais, do grupo de risco e principalmente os idosos, que utilizem a janela das 7 às 10. Mas se o eleitor que não tiver no grupo de risco, não tiver esse tipo de necessidade especial, tiver na sessão entre 7 e 10, também votará. Ele terá que dar preferência para os grupos preferenciais, mas ele também será atendido. Palhoça possui atualmente 126.585 eleitores. São 12 mil eleitores a mais que no pleito de 2016. Esses eleitores estão registrados em 373 sessões eleitorais, distribuídas em 53 locais de votação. É a segunda maior zona eleitoral do estado de Santa Catarina. Hoje é a segunda maior zona, né? Hoje temos uma zona em Blumenau que é maior do que Palhoça, e Palhoça é hoje unitariamente a segunda maior zona. Mesmo que tenhamos outras zonas eleitorais com mais habitantes, geralmente elas estão divididas em mais zonas eleitorais. Então, cidades como Florianópolis, como Joinville, Lages, cidades maiores do que Palhoça, tem mais de uma zona eleitoral disponível. São José também são 2 zonas eleitorais. Então, unitariamente, elas têm menos eleitores do que a zona de Palhoça, que não abarca só Palhoça, abarca também o município de Paulo Lopes, né? A eleição do próximo domingo em Palhoça vai funcionar com 1.308 mesários. Desses, 236 são mesários voluntários. O juiz eleitoral acredita que entre 8 e 9 horas da noite do próximo domingo sairá o resultado oficial da eleição. A votação tende a ser muito rápida, né? A apuração hoje é o tempo só de basicamente fechar as urnas. Paulo Lopes deve demorar um pouquinho mais, temos umas sessões mais afastadas que demora para chegar pela 101, mas aqui em Palhoça, até às 8 horas, muito possivelmente, a gente já vai ter pelo menos o resultado extraoficial de quem está eleito já disponibilizado, principalmente para o cargo majoritário, né? Para proporcional, a gente ainda tem um período para calcular o quociente para saber certinho quem são todos, mas possivelmente até as 8, 9 horas da noite a gente espera já estar, inclusive, com a totalização oficial já encerrada. A propaganda eleitoral dos candidatos termina oficialmente nesta sexta-feira, dia 13. Nessa entrevista para a TV Câmara de Palhoça, o juiz eleitoral Luiz Felipe Canever deu orientações importantes, tanto para eleitores quanto para candidatos, sobre os procedimentos legais para essa eleição. Para os eleitores, qualquer dúvida, todas as informações que precisa, todas elas estão disponíveis. Há um manual do eleitor no site do TRE, www.tre-sc.jus.br. Tem um site específico sobre as eleições de 2020, tem um manual do eleitor. Quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, pode retirar lá qualquer dúvida a respeito das justificativas. Nós não teremos justificativas nas sessões eleitorais, não teremos urnas disponíveis para isso. A justificativa para quem estiver fora do domicílio é também pelo aplicativo do título hoje. De qualquer forma, há disponibilidade de fazer a justificativa no período de 2 meses depois do final da eleição, através da internet. Tem um sistema, a gente está com ainda o atendimento ao público limitado por causa da pandemia, mas o eleitor pode fazer a sua justificativa pela internet. Os sistemas do TRE também vão estar disponíveis para isso. Algumas recomendações do dia
da eleição, é possível manifestação desde que ela seja silenciosa e não configure propaganda. Pode usar adesivo, pode usar camiseta, só não pode tentar convencer os outros eleitores no dia da eleição. Aglomeração também a gente pede para evitar, para não termos riscos aí de ter alguma confusão. E no mais, recomendo aos eleitores que vão tranquilos, porque nós vamos ter tempo suficiente para votar. A eleição é menos complexa, tem menos números para digitar na urna. A gente vai ter todo o aparato de segurança sanitária para garantir que o eleitor não corra riscos no processo de eleição. E, no mais, desejar que o eleitor faça uma escolha consciente e que a gente possa, aí, nos próximos 4 anos, ter bons representantes. A diplomação dos eleitos deve acontecer nos dias 14 ou 15 de dezembro e a posse no dia 1º de janeiro.